Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast em debate. Lembra que na semana passada eu falei sobre uma coisa inédita, né? Acho que nem eu nem você, a gente pensou em imaginar uma cidade com dois prefeitos. Pois é, Canindé de São Francisco, né? Um paraíso, uma cidade maravilhosa, um dos maiores destinos do Brasil, do ponto de vista turístico, e um potencial gigante de crescimento vivendo um imbróglio, né? É como diz lá na roça, ou aqui na roça, é um angu de caroço, né? Você não consegue detalhar. Mas a gente vai hoje, nesse podcast, nessa entrevista, falar muito sobre Canindé de São Francisco, sobre essa expectativa de como você fazer a transformação de uma cidade do ponto de vista administrativo. Claro que a regra que se segue hoje, né? Você está sabendo, o Eldo se licenciou, o Punk assumiu, o Eldo voltou, né? Numa volta, né, legítima, como acontece com qualquer gestor, né? Mas depois teve um afastamento por determinação judicial. E aí Punk continuou, depois a justiça caça a decisão dela e o Eldo volta. E está nesse imbróglio. Mas é claro que tudo isso tem um processo de depuração. Vamos esperar o que é que vai ser extraído dessa situação, né? Que Canindé faça, reconquiste, né? Os seus momentos de tranquilidade e viva o potencial que ela tem, né? Uma das maiores do Estado, do ponto de vista de perspectiva de geração de riquezas para o Estado, né? Candé tem hoje, né, uma usina das maiores, o quinto maior cânion do mundo, né? E vai ter agora duas grandes usinas de geração de energia fotovoltaica. Então é uma cidade que ganha uma referência gigante para o estado, para o Nordeste, né? E como eu disse, é um dos grandes destinos turísticos que o Brasil tem. Então, e ela vive agora esse momento, né? E a gente vai começar, como eu prometi a você, a gente vai debulhar Canindé. A gente vai viver o dia a dia de Canindé. Aliás, não é novidade, né? A gente sempre fala muito de Canindé. Mas agora vamos encarar Canindé do ponto de vista do seu potencial. E não tem outro jeito, né? Hoje está chegando a hora de se falar em política. Então, está aí o Eldo de volta ao comando da prefeitura. Potencialmente pode ser candidato à reeleição. Aliás, todo mundo pode ser candidato. E é nesse diapasão que a gente vai discutir, nesse podcast, Canindé de São Francisco, né? Ao olhar de um pré-candidato também à prefeitura, então vai ser bom a gente discutir isso. Lembrando que você pode sempre curtir o nosso canal em debate, deixar lá no YouTube o seu comentário, a sua opinião, o seu pensar, para a gente é extremamente importante. Na nossa rádio web NT, que sempre retransmite todo esse trabalho de jornalismo que a gente faz, que é absolutamente independente. O foco aqui é a notícia, é o fato. E o foco hoje é Canindé de São Francisco. De novo, né? E comigo, Alex Feitosa, né? Tem uma história em Canindé, eu não vou contar, ele vai contar a história dele. E, acima de tudo, dizer por que é pré-candidato a prefeito de Canindé. Alex, muito obrigado Oi, por esse Messias. convite, né, nesse Obrigado a você. podcast, até numa formatação diferente, aberto. Aliás, nosso trabalho é sempre assim, franqueado, né? Vamos fazer uma apresentação, né? Quem é Alex Feitosa, lá da Canindé. Canindé vai estar ali acompanhando, claro, né, nesse depoimento que você presta aqui nesse nosso podcast. Mas fazer uma apresentação, né? Porque você chega, eu digo sempre que cada juiz, cada advogado pensa em ser, pelo menos a maioria, juiz ou promotor, ou cada juiz pensa em ser desembargador, cada cidadão pensa em ser vereador ou prefeito da sua cidade. Então, vamos falar um pouquinho dessa história. Quem é Alex Feitosa? Alex Feitosa é nascido, né? Nasci em Canindé, onde era lá embaixo, Canindé de baixo, há 49 anos atrás, né? Nascido e criado, né, em Canindé, né? Sou comerciante lá em Canindé, lá no ramo de locação de veículos.
né? Estudei lá também, lá em Canindé, depois fui para Paulo Afonso, retornando para Canindé novamente. Meu pai é chefiano, né? Da Chesf, aposentado, né? Hoje aposentado, se encontra aposentado. E foi vereador também lá para o Canindé, para a cidade de Canindé, né? Prefeito também, Messias. Minha tia também, Rosa também, prefeita também, né? Meu tio vice-prefeito, Avelar, né? Então, assim, tem essa história, né? Já tem essa história já na política, né? No sangue, Você tem uma linhagem uma política, linhagem. né? Exatamente, Messias. Tem tem uma história familiar, Isso, né? isso. Mas nem sempre, né, todo mundo acompanha. Mas você resolveu acompanhar. Engraçado, você falou, você vem da Canindé de baixo, né? Canindé de Pouca baixo. gente sabe. Quem conhece Isso, Canindé conhece Canindé de cima. De baixo é o que era a velha Canindé. Com a chegada da Chesf, ela foi destruída, pode-se considerar assim. Se construiu uma nova cidade, morro acima. isso, Morro abaixo foram apenas as estruturas de obras, né? Que hoje até que abriga muita gente morando lá, né? Muito isso. prazer. E Exatamente, por aí Messias. vai. Então, houve uma mudança, né, da cidade, voltando um pouco, né, por conta até pela questão de espaço também, para poder crescer, né, a cidade. Então, foi onde se mudou, foi mudado lá para onde hoje chamamos de Canindé em cima, né, o Canindé de cima. E é onde, né, meu pai, Chiquinho, foi o primeiro prefeito lá nessa cidade, na cidade de Canindé em cima, né. E aí continuamos, né, ele trabalhando na Chess também, né, e começou o crescimento da nossa cidade, a construção de Canindé de São Francisco, né. E aí eu sempre trabalhando também com ele, né, ajudando no que eu podia, né, a idade também não permitia, mas eu ajudava no que podia. Agora é uma situação curiosa. Você já imaginou uma cidade que nasceu literalmente do nada? Porque você tinha uma nesga à beira-rio, que era Canindé, está lá ainda o seu cemitério, estão as referências de algumas construções ainda. E quando a Chess chegou, construiu uma cidade em cima da montanha, posso dizer assim. Você viu a cidade nascer literalmente do nada, né? Isso, Cada um faz sua casa, a Chess construiu um prédio, outro, e aí se formou a isso. Canindé, que, diga-se de passagem, é uma cidade belíssima hoje. Aham. Lá eram, Messias, lá só para reforçar, né, o que você está falando, lá eram 80 casas, na cidade de Canindé embaixo, né. Não tínhamos água, muita gente não sabe disso, você também não sabia, né. Então eram 80 casas, não tínhamos água encanada, a água era lá, os avós iam buscar água no rio mesmo, literalmente, lá com balde, Na né, beira do trazia rio, coladinho, tomava banho de São Francisco, cada vez que o rio enchia, enchia as casas. isso, jogando É, bola lá no eu rio, lá conheço essa realidade. na parte da prainha, né, levávamos o sabonete, a toalha, o shampoo, e aí também pronto, era o que nós tínhamos ali, o divertimento era esse, era tomar banho de rio e comer peixe, né, Então, o rio era o chuveiro. era o chuveiro, E ali vai. E exatamente. agora essa história Alex, de você ser pré-candidato, né? O que foi que despertou em você esse quê político, apesar de ter um histórico de familiar, mas como eu disse, muitos, nem todo mundo de uma família segue o caminho, né? Muitos acham que a política não compensa. Aqui, aliás, o Brasil vive um imbróglio político muito grande, de identidade ideológica, de radicalismo ideológico, o que é profundamente lamentável, porque eu sou um defensor da política. Eu acho que a política, quanto à ação do bem comum, é das coisas mais salutares para uma sociedade se modernizar. Mas quando ela vira essa política ruim, né, eu digo que ela vira, deixa de ser política para ser política nalice. Então é muito complicado. Mas o que te levou a viver essa vontade de ser político? Então, Messias, algum tempo atrás eu já me coloquei também, coloquei meu nome à disposição há alguns anos atrás, né? E o partido, né, o qual fazia parte na época, não permitiu que eu fosse pré-candidato, né? Daí eu entendi, né, que não era o momento, né? O tempo passou e quando foi nas eleições passadas para prefeito, eu coloquei o meu nome novamente,
né? Foi aí onde recebemos também, eu fazia parte de um partido, né, que era o Partido dos Trabalhadores, né, e é onde recebi o amigo Eldo, o Eldo Mariano na época, recebemos, né, para ser pré-candidato também a prefeito, né? E aí entramos no entendimento e decidimos que o nome, né, melhor para ser, né, candidato a prefeito na época era o dele, né, por ser vereador, né, presidente da Câmara na época. Tinha já sido prefeito já por 45 dias, houve um afastamento lá do ex-prefeito Edinaldo e ele assumiu por 45 dias, então ele já vinha fazendo esse trabalho, né? Então resolvemos, né, entramos num consenso ele ser o candidato e foi candidato e ganhou, E né, as hoje você eleições. quer ser. Me Exatamente, conte por quê, é né? isso, boa O pergunta. que é que você, apesar de ver Canindé nascer praticamente das suas mãos, o que é que você pensa de Canindé? O que é que você pensa para Canindé? Então, Porque é uma cidade que vive hoje mergulhada em toda essa polêmica que a gente, na mídia do Estado, eu diria que até da mídia nacional, acompanha. isso. Lamentável, né, Messias, o que estamos, né, o que Candé está passando hoje, né? Não, eu não esperava. Na verdade, não esperávamos, né? Ninguém esperava, né? Foi assim, lamentável, né? Então, por isso, né, que eu fui analisando, conversando com alguns amigos, né, com lideranças, com a família também, que é muito importante. Todos são importantes, né, Messias? E busquei assim, buscando um nome que realmente é uma pessoa que tivesse um nome novo na política, né, na política de Canindé, né, seria assim Messias, uma renovação, e não vi, né, não encontrei, né, me referindo da política. Então daí eu resolvi colocar o meu nome, exatamente como pré-candidato, né, à disposição aí das pessoas, para as pessoas poderem, eh, né, julgar, né, analisar e julgar, né? E em relação a Canindé, Messias, como eu falei no início, sou filho de Canindé, criado, né? Nascido, criado em Canindé. Me preocupo muito com Canindé e quero o bem de Canindé, entendeu? As minhas intenções são as melhores, né? Para Canindé em termos de desenvolvimento, de crescimento para a nossa cidade, que você conhece muito bem. A cidade linda, né, maravilhosa, né? Nós estamos parados aí no tempo por conta dessas gestões aí, né, desses gestores, né, que alguns que passaram, que deixaram a desejar, estão deixando a desejar. Então, por isso, Messias, que eu tomei essa decisão de ser pré-candidato a prefeito de Canindé. Você já estudou Canindé, Alex? Eu lhe faço a pergunta seguinte, porque há um entendimento, eu diria lógico, né, que não respira a política no fogo da paixão, sempre analisa o seguinte: qualquer gestor quer fazer o melhor pela sua cidade, em tese, ele tendo cuidado. Qualquer gestor quer pagar servidor em dia, quer pagar melhores salários em dia, quer viabilizar a cidade. Agora, Candé vive hoje, ao que me parece, uma situação atípica. É uma cidade viável do ponto de vista financeiro, mas é uma cidade extremamente comprometida do ponto de vista também financeiro, por uma série de acúmulos de problemas de gestões passadas. Então, um dia desse alguém me passava uma informação: olha, Messias, Canindé tem professor que ganha R$ 28.000. Eu disse, parece piada. Coitado do professor está brigando por um piso e tem cidade que paga 28. Será? Bom, essa é uma questão que a gente vai debater depois. E tem outras questões que parece que travam a gestão. Então você se apresenta como pré-candidato a prefeito. É muita mentira? Acontece mesmo isso em Canindé? Você tem a leitura de que a cidade, de que qualquer gestor vai enfrentar uma construção feita ao longo da história que quase inviabiliza Canindé? Sim, Messias, realmente existe essa situação, né, de altos salários, né, foram incorporando, outros foram algumas leis aprovadas na época de outro gestor, né, que beneficiou alguns professores, outros não, né, é complicado, mas é possível, Messias, é possível sim governar tranquilamente, desde quando você tenha
é pulso, né, determinação e boa vontade, né? Não tem como agradar a todos, né? Alguém tenta, não, eu quero agradar 100% agradar, não tem como agradar. Você vai ter que dizer um não aqui, vai ter que dizer outro não acolá, porque para exatamente poder atender às necessidades do nosso município. Isso de uma forma geral, isso é na educação, né? Isso é na saúde, né? É no turismo, né? No nosso município é um município grande hoje. Nós fazemos hoje divisa hoje com, né, com Piranhas, Alagoas, com a Bahia, com Santa Brígida, Paulo Afonso, Bahia, Poço Redondo também, entendeu? Então o território é muito grande. Lá, Messias, nós temos também, lá são 30 assentamentos, né? O MST, o Movimento Sem Terra, muito grande, né? Passando por situações também difíceis, tem que abastecer a base do carro-pipa, dos caminhões. Então, depende da prefeitura. Então, hoje, está dependendo 100% da prefeitura, esses assentamentos. Entendeu? Então, é muito difícil. Estradas também, né? E, no modo geral, Messias. Então, eu conheço lá a região, conheço o Canindé, né? E povoados, né? Assentamentos. Então, eu entendo uma boa parte da Você necessidade. conhece a realidade, né? Como eu disse, muitos acredito que sonham e tenham projetos, tenham pretensões de fazer. Agora, para você fazer muitas coisas em Canindé, você tem que desfazer muitas coisas de Canindé, muitas dessas armadilhas Isso. que você tem. Você já desenhou essa gestão? O que é que você faria com todas essas deformações que tem em Canindé? Há margens do Rio, São Francisco, e assentamentos que dependem de carro-pipa. As Isso. pessoas às vezes não conseguem entender. Por que não? É só botar um caninho e puxar água e abastecer. Então, é essa a situação. Você tem montado um projeto político, é desafiador, Sim. né? Não precisa ser igual aquele então presidente que floreou bem a figura de um macho diferente para fazer uma grande gestão e acabou não fazendo. Mas o que é que a gente pode esperar de um Alex Feitosa prefeito, né? Que gestão transformadora você promete no seu programa para o povo de Canindé? Cias, pagamento, como você já falou no início, né, é obrigação, né? A nossa marca, a minha marca é exatamente essa, pagamento, né? E credibilidade para você poder desenvolver o nosso comércio. O comércio hoje tá parado, comprar e pagar, né? Obras, né? O centro da nossa cidade hoje está lá só buracos, né? As estradas, calçamento, não foi feito nenhum calçamento, saneamento também, então tá lá os esgotos no povoado Curituba, no povoado Capim Grosso, Cuiabá também, calçamentos, né? Então tá precisando dessas obras, né, serem feitas, porque até o momento, até hoje, as promessas, né, de campanha que o prefeito atual, né, prometeu, não foi elaborado, não foi feito nada até agora. Eu posso lhe perguntar por quê? Pode. Porque todo mundo pergunta, né? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Eu não faço a pergunta em relação a Canindé. Pode até faltar dinheiro com o grande recurso que tem por essas problemáticas outras que eu falei. É, e, então, acho que o prefeito não faz porque não quer. O que que trava Canindé? Do ponto de vista, o que é que você fará diferente, ou faria diferente? Se para iniciar, já iniciariam pela folha de pagamento, né? Hoje já está ultrapassando 70%, entendeu? Então, não pode. O permitido parece-me que é 54%, já ultrapassou. Aí vem outras questões de prestação de serviço, fornecedores, tem que ter esse controle que não está tendo na hora das compras, na hora de você dividir esse dinheiro, a equipe, né, pessoas certas, nos lugares certos, e determinação. E metas também têm que ser passadas para os secretários para serem cumpridas também. Diante disso aí, a administração aí sim começaria a andar, né? Nesse caso, não, é isso que não está acontecendo, Messias, assim, determinação, pulso, e para poder a máquina funcionar, rodar. Como é que eu definiria hoje a candidatura de Alex Feitosa?
Você veio de uma composição do PT, né? Aí veio aquela história, era você, o Eldo, acabou sendo o Eldo Isso. o candidato e continua prefeito. E pode ser candidato à reeleição, evidentemente. É, você continua na agremiação, você lança uma candidatura independente. Uma das coisas difíceis de política é você fazer campanha, fazer política sozinho, né? O Brasil caracterizou isso, né? O candidato é resultado do grupo que ele coaduna. Mas como é que a gente define a postura de Alex Feitosa? Propostas dele do ponto de vista do comportamento político. Olha, Lucias, eu venho né, estava no Partido dos Trabalhadores, né, qual me desfiliei do Partido dos Trabalhadores, né, sem problema, lá deixei lá muitos amigos, né, foi uma experiência, assim, muito boa, muito, assim, proveitosa, e hoje, né, me desliguei do Partido dos Trabalhadores, faço parte, hoje estou no PMN, né, é o 33, e onde sou o presidente aqui em Canindé. Né? Então, assim, a minha pré-candidatura, Messias, é assim, uma candidatura neutra, eu diria assim, neutra, né? Neutra como? Hoje eu não sou PT, né? Não sou Lula, né? Não sou Bolsonaro, para exatamente evitar esse choque, esse clima que hoje ainda terminou a eleição de presidente, né? Mas ainda existe eu diria assim, essa rivalidade, É uma né? situação curiosa, né? Você ainda tem muita divisão ideológica, Isso, apesar do país já estar avançando aí bastante tempo. Aliás, as coisas parecem que estão azedando a cada dia, exatamente. né? Em cima da gente vai efetivamente parar. Agora, qual o grande projeto de Alex para Candé? Candé tem hoje, como eu disse, uma das maiores, é o quinto maior cânion navegável do mundo. Não é qualquer coisa, gente, é um paraíso. Você tem, aliás, um paraíso que literalmente foi construído também, como eu disse, a cidade subiu do nada e que teve alguns visionários. Aí eu não posso deixar de fazer aqui, render as minhas homenagens a um Wilson Brasil, a um Sim, Mané Foguete, sim. né, grande Mané, ao Nazário Pimentel, pessoas que, eu digo assim, três, em nome deles eu falo, todos aqueles que ousaram acreditar em Canindé quando Canindé não tinha nada. É, Aí que a cidade foi construída. Hoje Canindé tem uma riqueza razoável. É uma situação que você colocou aí, que acho que todo mundo tem que refletir. Você ter de cada R$ 10 que você gasta, que você arrecada, mais de 7 é só para pagar pessoal, quer dizer, sobra quase nada para investimento e para isso. as demais obrigações de gestão, quer dizer, o prefeito tem que se reinventar Temos Messias também o para INSS fazer alguma coisa, sem contar nas dívidas antigas, né? antigas, né, precatórios e INSS, Precatório, INSS é, bloqueado também, porque algumas gestões anteriores recolhia, mas não repassava. E aí hoje está uma dívida hoje enorme, impagável. a bomba tá chiando. Mas ela tem lá os seus sabores que se aproximam, né? Sim, Serão duas usinas de energia fotovoltaica, uma do Paulo de Deus, que diga-se de passagem, é outro visionário, né? sim, São É Paulo, também da Chess, originário da isso, Chess. engenheiro, Paulo de Deus, engenheiro, mas um cara que acreditou, sofreu muito no sertão e fez um grande potencial, né, do agronegócio e hoje além de tirador bom de leite, né? Vai gostar de leite assim, tira 12 mil litros de leite por dia. é, É um gigante. Agora está construindo uma grande usina de energia fotovoltaica. E tem a outra, né? Que promete ser a segunda maior do mundo. Então tudo isso vai carregar para Canindé, cara. isso, E aí, você pensa uma Canindé milionária, né? Mas sim, por enquanto tá, como diz lá na roça, ou aqui na roça, arrachando a cachorrinha. isso. Arrecada muito, mas gasta até mais do que poderia. Exatamente. Então, Messias, como eu acabei de falar, né? São as pessoas, você vai precisar das pessoas certas, no lugar certo, entendeu? Em relação à agricultura, hoje nós temos hoje o projeto de irrigação Califórnia, que é da época do nosso querido, né, saudoso João Alves, né, que foi o grande arquiteto aí do Califórnia, e dando continuidade também hoje o projeto Jacaré-Curituba. Então, na área de irrigação, na área de agricultura, nós temos exatamente esse projeto hoje, igual a Petrolina, quer dizer, o solo é o mesmo, o clima é o mesmo, o rio é o mesmo, e por que não funciona?
Tá, É investir, botar para funcionar, tá né? faltando uma grande cooperativa, tá faltando associação, tá faltando empresários. Você dá incentivo a esses empresários para poder exatamente investir lá na nossa cidade, lá de Canindé. Aí vem, Messias, muita coisa, entendeu? Vem o turismo também, nós recebemos lá 130 mil turistas por ano. Onde esses turistas, 95% vão para Piranhas à noite, né? Estão certos, não estão errados não. Agora, por quê? Porque exatamente não tem programação, não tem opção em Canindé à noite. Na verdade, assim, a gente faz uma crítica a algumas gestões, a tudo, mas nós temos um problema que é maior, que é o Estado que nunca fez o seu zoneamento costeiro, agora está se fazendo. Mas repare que Canindé, fazendo essa analogia, essa comparação com Gramado, se você arrumar aquela cidade um pouquinho mais, Gramado tem o apelo do frio, Canindé tem o apelo do calor, gente. Sim, Né? E é um calor maravilhoso. E tem um rio inigualável. Precisa fazer uma gestão que foque nessa questão de desenvolver a cidade temos para tudo, né, atrair Messias? turista, viu? Temos tudo, né? É. Clima, sol que está dentro do clima, água, energia, né? Solo, agricultura, o terreno, a planície também é favorável, né? Exatamente, é tudo isso. Aeroporto também, nós perdemos já, Messias, não sei se você tem conhecimento em gestões passadas aí, né? Em 3 gestões, o dinheiro, na época, o nosso querido, né? Saudoso também, ex-governador, Marcelo Deda, né, ele destinou, aliás, o Estado recebeu 5 milhões de reais para a construção do aeroporto, que ele comprou essa área lá em Capim Grosso, o dinheiro e perderam os prazos e o dinheiro retornou 3 vezes. Eu fui para o lançamento dessa obra. Foi. Eu vou dizer. É melhor acreditar nas histórias da carochinha. Né? Eu não sei se alguém assistiu o filme da Barbie, eu não. Mas ali deve ter histórias talvez mais acreditáveis do que esse aeroporto, viu? Que, pelo amor de Deus. Pode ser um sonho que volta a ser sonhado. Mas ali Mas, meteram o pé na jaca, isso, botaram isso. dinheiro e não fizeram nada, e o terreno praticamente foi Isso. perdido Já e invadiram, houve essa invasão, né, da acabou. área. É. Entendeu? Mas assim, temos que colocar isso, inclusive isso eu colocaria no meu plano de governo. Né? É preciso um aeroporto hoje em Canindé, né? Como Petrolina tem, como Paulo Afonso tem, o aeroporto para poder exatamente desenvolver o nosso município. Então, é possível, vamos lutar, vamos trabalhar e correr atrás dessa possibilidade aí. Alex, você é pré-candidato, né? E toda pré-candidatura, numa cidade, né, extremamente visualizada, ela tem que se sustentar em pesquisas eleitorais. Agora, o que me chama a atenção é que as informações são de que, nas pesquisas que são lançadas no mercado, seu nome não foi incluso. Você aparece em enquete, não aparece em pesquisa. Você não entrou por quê? Como é que você interpreta essa história? Interessante, né, Priscila? Boa pergunta, né? Apareço em enquetes e não apareço nas pesquisas. São exatamente é, pessoas que não têm, não querem, né, não têm interesse que a minha pré-candidatura siga, né, continue e siga em frente. Pessoas querem sabotar, eu diria assim, sabotar. É interessante que você colocou muito bem, aparece em enquetes, por sinal, bem nas enquetes, mas nas pesquisas não apareço. Né? São exatamente pessoas que não querem que eu seja pré-candidato. Mas não depende dessas pessoas, né, Messias? Um detalhe, uma coisa, tudo na política a gente tem que falar em hipóteses, né, em perspectivas. Por exemplo, sua candidatura é um sonho seu, uma vontade sua, uma perspectiva que você construiu para que ela venha a se viabilizar. Mas há algum ponto que poderia lhe fazer desistir dessa candidatura, Alex? Messias, eu me preocupo muito com a minha saúde, né? Eu sempre analiso esse ponto, importantíssimo. Né? Já passei por situações difíceis, né? Muitos obstáculos, né? Muitas barreiras, pessoas querendo, algumas pessoas querendo me desestimular, ou fake news, outras vindo exatamente bater de frente, né? Para que eu não
não seja pré-candidato, Messias. E eu venho, estou em paz, né, comigo, estou em paz com Deus, com os amigos, né, com as amigas, não estou passando por cima de ninguém, nem desejando mal a ninguém, Messias, nem puxando o tapete de ninguém. Então, assim, para a minha pré-candidatura não avançar, não continuar, só se Deus não permitir. Sem a permissão dele, você sabe que é impossível seguir em frente. Alex Feitosa, pré-candidato, se apresentando aqui no nosso podcast, dizendo que o jogo é para valer e vai fazer política de forma diferente. Pois é. Está anotado, está no nosso podcast, está no Em Debate. Me Você pode cobrem. curtir lá e deixar também a sua manifestação, que a gente vai reverberar, a gente vai repercutir. Canindé faz parte também do nosso histórico de jornalismo, que é uma das cidades mais importantes hoje do Estado. Eu espero que traga muito valor agregado Sim, à nossa economia. A gente está falando em Canindé, viu, Alex? Eu valorizo muito a cidade, porque quem está lá em Cristianápolis, quem está lá em Itabaianinha, quem está lá em Diaroba, né, meu amigo Nitinho, sentem, né, e podem sentir os reflexos do crescimento de Canindé, sim. né? Na hora que uma cidade cresce, o Estado cresce. É mais emprego, é mais renda, é mais valor agregado, é melhor para todo mundo. E você, boa sorte nesse desafio, que Obrigado. não é pequeno, viu? Obrigado, Messias. E E política virou, parece que agora, cada vez mais coisa de profissional, não pode ser amador. não, exatamente. E, né, deixar um abraço aí para todos de Canindé. Para mim, Messias, Canindé, você agora colocou muito bem, né? Eu ia falar também, vou falar. É a melhor cidade do Brasil, para mim, né? Para mim. Sou de Canindé, né? Nascido e criado. Então, por isso que eu aceitei esse desafio, Messias, para exatamente regularizarmos aí essa situação aí. E lembrar também, Messias, a gente fala muito em turismo, turismo é importante, né? Claro. Mas assim, lembrando também que na agricultura também nós somos, na pecuária, somos muito fortes, nós somos o segundo maior produtor de quiabo. Só perdendo só para o Espírito Santo, entendeu? Então, isso é muito importante também, geração de empregos. Então, assim, é um leque assim, Messias, de muitos pontos positivos, né, rentáveis para na nossa cidade e para o estado também, como você acabou de falar. Ok, Alex Feitosa, muito obrigado por sua participação Obrigado a nesse você, Messias. nosso podcast, abraçando meu querido Adeval, né, toda a nossa equipe capitaneada aí pelo Yuri Carvalho. E lembrando que você pode curtir aqui no Em Debate, deixar no nosso canal do YouTube aí o seu comentário, é extremamente importante, né, sugestões para novas entrevistas, né, novos bate-papos, sempre abertos, né, e todo esse trabalho de jornalismo que a gente faz de construir, acima de tudo, a boa informação. Essa é a coisa mais salutar. Eu digo sempre que é a maior riqueza do mundo, essa ninguém lhe toma, viu? É o saber, é o ser bem informado. O ser bem informado é que está cada vez mais difícil, né? Diante desse mundo de fake news, e agora inventaram a história da inteligência artificial, que não é mais outra coisa senão, claro que é uma ferramenta de futuro, mas hoje muito usada para potencializar essa história do fake news. Mas você curta, deixa a sua mensagem, que é importante, a gente vai trazer outros debates também da nossa Rádio Web NT. Um grande abraço.